Olá, meus alunos. Então, hoje vamos para o nosso slide da aula número 9. E hoje continuaremos também no nosso conteúdo, né? E estamos no capítulo 7 e vamos começar hoje a falar sobre as relações jurídicas. É um assunto novo e vocês vão poder usar tudo que nós vimos até agora para poder compreender e ter um entendimento ainda melhor desse ponto. Então, eu chamo a atenção de vocês para que vocês acompanhem no material de vocês, o mesmo que eu acompanho aqui, o mesmo que eu levo para vocês, para que vocês consigam entender essa parte. É bom que vocês tenham estudado as anteriores, tá? Isso é algo fundamental para que a gente possa seguir com sucesso a nossa tarefa aqui. Então, pessoal, começamos falando sobre as relações jurídicas, né? Sujeitos de direitos, pessoa natural, pessoa jurídica. E nós vamos fazer alguns exercícios de como o direito se relaciona com essas pessoas que possuem direitos e deveres e até onde esses direitos e deveres tocam essas pessoas e de que maneira, porque nós temos algumas dimensões a serem levadas em consideração aí. Então, para iniciar, então, a ideia de personalidade jurídica. Então, o direito ele pode ser considerado do ponto de vista estático e dinâmico. Sobre o primeiro ponto, né? Então, o estático revela um conjunto de regras abstratas, né? Que orientam uma conduta social, aquilo que nós vimos desde o início. Nós temos, então, essas condutas determinadas ali. Na sua manifestação dinâmica, aí nós temos as nuances humanas. Então, elas se projetam no quadro das relações sociais e, a partir daí, vão definir de maneira mais apropriada os direitos e deveres de cada pessoa e até onde esses direitos e deveres são alcançados. Então, a vida do direito então se apresenta com maior intensidade quando ela tem uma influência direta na vida das pessoas e nas suas relações sociais. E para que essas relações sociais sejam justas, existem algumas regras a serem estabelecidas, né? Então, toda a ideia normativa daquela voz, aquela unicidade normativa, aquela voz única de comando da Constituição, da índole do sistema que nós estudamos anteriormente, essas ideias elas se irradiam dentro das normativas que regulam as relações sociais dentro dessas dinâmicas, certo? Então, seja para realizar um ato jurídico, seja para indicar um comportamento, é justamente esses valores que vão se irradiando e determinando as regras que devemos obedecer e as consequências jurídicas que virão a partir daí. Então, primeiro, o permanente objetivo do direito ele é muito ligado dentro das suas diversas manifestações, mas o seu núcleo é o ser humano. Então, as relações que definem envolvem os interesses e valores necessários esse ente dotado de deveres, de vontades e obrigações, principalmente de vontades. Então, o homem constitui esse centro, né? As determinações do direito são focadas nessa ideia do homem que está em marcha na sociedade com essas relações com as outras pessoas, né? Então, na acepção jurídica, pessoa é o ser individual ou coletivo, dotado de direitos e deveres, né? Está lá no nosso texto, vocês vão acompanhando lá. Além do sentido jurídico, a palavra pessoa apresenta, então, outras conotações. Na acepção biológica, significa homem ou mulher, na linguagem filosófica, o ser inteligente, né? Dotado de inteligência, então, e se orienta teleologicamente. Então, do ponto de vista religioso, a pessoa é um ser dotado de alma. Então, nós temos definições de pessoas e, a partir daí, a gente consegue fazer algumas observações. Personalidade jurídica já tem uma outra conotação, né? Então, o atributo essencial do ser humano é a aptidão de possuir direitos e deveres, né? Aqui a ordem jurídica reconhece a todas essas pessoas. Então, nós já temos um direito garantido previamente para que todas as pessoas tenham esses direitos e também deveres. Então, na verdade, a ideia principal, ela está ligada à ideia do homem e daquilo que pode tocar, tanto a questão jurídica quanto a questão religiosa, dentro de outros aspectos do homem, certo? Só um minutinho aqui. Tá bem. Seguindo, então, todo fato que é regulamentado por uma norma jurídica, então constitui um vínculo entre pessoas, né? Um sujeito ou titular, portador desses direitos e deveres de uma relação jurídica.
Então nós temos, nós estudamos em outros capítulos também até onde essa normativa pode tocar as liberdades humanas, né? Nem tudo é regulamentado, mas aqui nós vamos falar sobre aquilo que toca. Enquanto modernamente toda pessoa é portadora de direitos e deveres, e apenas o ser humano e o ser coletivo possuem personalidade jurídica, no passado a realidade era outra, e nós temos, por exemplo, durante a Idade Média era possível propor uma ação contra um animal, né? Contra um touro, por exemplo. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Também teve né, o cônsul, lá o cavalo do Napoleão, como cônsul. Então é interessante também perceber que antigamente existiam também relações com animais, né? Relações jurídicas assim. Então, paradoxalmente, na mesma época que se concediam os direitos aos animais, negava-se tutela jurídica a determinadas classes sociais. Então, no decorrer da história, apesar de ter já tido uma tutela jurídica com animais, também algumas classes sociais perderam direitos jurídicos, né? Então, os estrangeiros denominados hostis, né, não possuíam amparo da lei. Os escravos também, né? Então, perante o direito romano, por faltar aquele status de liberdade, né, a ideia da liberdade, não possuíam personalidade jurídica. Então, através da história, nós temos esses avanços e recuos de propostas jurídicas, mas isso é mais para a cadeira lá da história do direito. Quem estiver assistindo lá vai ver alguma coisa a respeito disso. Além de expor, então, sobre a pessoa individual, comumente designada por uma pessoa natural ou física, constituída pelo ser humano, a ciência do direito criou a pessoa jurídica, formada pela coletividade de indivíduos ou por um acervo de bens colocado para a realização de fins sociais. Aqui nós temos, então, uma nova pessoa, né? Uma pessoa que é um coletivo, e essas várias pessoas vão compor uma personalidade jurídica distinta. E essa personalidade jurídica ela tem que ter um fim. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso mais adiante, mas já percebemos. Temos, então, uma pessoa física, uma questão única, e uma questão de pessoa jurídica coletiva. Então, sobre a pessoa natural. Então, a palavra pessoa, que hoje identifica o portador de direitos e obrigações, ele provém do vocábulo latino persona e tem a sua origem na Antiguidade Clássica. Era empregado, então, conforme Aulo Gélio, para designar a máscara Lavra Histrionalis, que aqui tem lá no texto de vocês, lá em itálico, inclusive, esses termos para vocês perceberem como eram definidos, né? Então, essa máscara que os autores usavam, então, nas apresentações nos palcos, ao fim de tornar a voz mais vibrante, e tinha uma questão acústica nessa máscara, né? Então, o estudo das pessoas é um capítulo de grande relevo na teoria geral do direito, para perceber como essas questões aconteciam. Apesar da regulamentação jurídica, nosso sistema vai se insere no Código Civil, né? É a matéria que extrapola o interesse restrito desse ramo e do próprio direito privado. Então, tem muitas questões do direito que ultrapassam aqueles limites através desses valores irradiadores da Constituição. Pois, então, repercute intensamente nas diferentes espécies das relações jurídicas, apresentando, assim, então, um significado universal para o direito. Então, pessoal, é importante vocês entenderem as bases fundamentais desses valores jurídicos, porque não necessariamente eles vão estar só naquele capítulo, naquele ponto dos códigos. Na verdade, é importante perceber quais são as bases que garantem o mundo jurídico para que, independente do código, vocês consigam perceber esses fundamentos em todas as áreas. A terminologia, então, consagrada pelo sistema brasileiro, pessoa natural e pessoa jurídica, para designar, respectivamente, então, o individual e o coletivo. Ela não é a mais adequada porque, na realidade, ambas são pessoas jurídicas, né? Mas nós temos essas duas distinções que vocês devem estar acostumados a escutar. Daí, Eduardo, então, Mainés, entre outros autores, preferem botar um conceito diferente de pessoa jurídica individual e pessoa jurídica coletiva. Mas até aqui vocês já conseguiram perceber que tem uma diferença fundamental aí. E aí nós temos o início e fim dessa personalidade. No campo, então, da doutrina, duas correntes a respeito do início da personalidade humana, né? Uma considera mais acertado fixar, então, esse começo a partir do nascimento com vida, enquanto o outro sustentada entre o autor que eu trouxe para vocês, né? Que indica o momento da concepção. O legislador brasileiro optou pela primeira fórmula, que considera
por considerá-la mais prática e, ao mesmo tempo, porém, então disposto quanto à proteção dos interesses do nascituro. Então, existe uma questão do início da personalidade jurídica, mas existe uma proteção jurídica antes desse momento. Então, existe uma proteção do nascituro, então, antes de nascer, mas a questão da personalidade jurídica é depois do nascimento com vida, certo? O direito brasileiro considera a respiração como indicativo de vida. Muito interessante isso, então, a questão da respiração como indicativo de vida. Tanto que a lei dos registros públicos determina 2 assentos, o de nascimento, do óbito, quando a criança, havendo respirado, morre no momento do parto. Então, na verdade, existe uma questão da respiração como marco de definição do fato jurídico para daquela determinação, certo? Então, no tocante à ausência, né, então existe uma questão de ausência, ela se caracteriza no ponto jurídico quando o juiz declara essa ausência. Então tem que ficar comprovado, então, em processo especial, que essa pessoa desapareceu e que dela não se tem notícia e existe um determinado tempo que precisa ser respeitado para que essa ausência seja declarada. A morte presumida, ela também pode ser declarada, mas aí com decretação de ausência nos termos que dispõe nos artigos e quanto ao óbito se mostra então provável em face de circunstâncias. Então, existe uma questão circunstancial na questão da declaração de morte e existe uma questão de ausência na declaração de ausência. Os dois são declarados pelo juiz sem uma comprovação real daquilo que aconteceu, mas existe uma possibilidade para conseguir ter um andamento legal em algumas situações, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre capacidade, né? Então, como nós já olhamos no início, né? Desse capítulo, a personalidade jurídica então consiste na aptidão para possuir direitos e deveres, e que a ordem jurídica reconhece a todas as pessoas essa situação. Capacidade, de fato, consiste na aptidão reconhecida à pessoa natural para exercitar os direitos e deveres, o que é diferente, porque tem pessoas que não têm condições de exercitar e precisam de alguns outros artifícios nesse caminho. Então, quanto à personalidade jurídica se estende a todas as pessoas incondicionalmente, e se refere à fruição de direitos e aquisição de deveres, a capacidade de fato está condicionada a vários outros requisitos que a legislação apresenta e refere então à possibilidade de a pessoa praticar esses atos dentro da vida civil. Então, existe uma dimensão diferente de ter um direito subjetivo garantido, algo à tua disposição, mas a prática desse ato vai ser feita a partir de requisitos de que garantem a tua capacidade para usar. Então, existem os absolutamente incapazes, né? Então são impedidos de praticar qualquer ato da vida civil e deve ser representado pelos seus responsáveis de acordo com o Código. Então, menores de 16 anos, o que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento para a prática desses atos, e os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Então, existem pré-requisitos justamente para ter a capacidade de exercer esses direitos e deveres. E também tem os relativamente incapazes, que são os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os que por deficiência mental têm então um discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Então, nós temos aqui uma espécie de incapacidade relativa, né? Então, nós temos alguns pontos a serem observados. Então, a espécie então, de incapacidade referida no inciso 1, ela desaparece como fato jurídico da emancipação definida no artigo 5º. Então, se aquela questão dos 16 anos tiver emancipação, automaticamente aquela incapacidade some e daí tem capacidade para exercer os direitos. Então, existem alguns fatores que podem modificar isso, certo? A questão dos índios também, né? A questão eles são relativamente capazes porque existe uma legislação especial, porque o índio, na verdade, era uma grande vítima desses invasores que somos os europeus, né? Então, os índios tinham uma vida própria, tinham regras próprias de vida, uma regra muito pacífica, com muita sustentabilidade. Foi justamente o europeu que invadiu, destruiu tudo, tomou conta, impôs uma cultura de fora através de muita violência, e o índio ele ficou acuado dentro de um lugar que não é dele.
Então, por respeito ao índio, ele não necessariamente precisa hoje ser regrado pelas regras impostas pelos estrangeiros. Então, existe uma certa proteção. Então, para os índios, estão duas categorias de incapacidade, e para que ocorra, então, o fim dessa, é preciso que o interessado vá requerer a sua liberação do regime tutelar. Então, ele vai comprovar algumas questões para escapar desse regime de capacidade relativa e ter uma capacidade total, certo? Então, a idade mínima de 21, reconhecimento da língua portuguesa, habilitação para o exercício da atividade útil e comunhão nacional. Então, existe uma questão de integração social a ser observada aí, e uma nova colonização seria, né? É como se ele tivesse que abrir um pouco a mão das raízes para que ele pudesse fazer parte, então, da vida civil. E aí nós vamos para a pessoa jurídica. Então, o conceito de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma construção elaborada pela ciência do direito em decorrência da necessidade social da criação de entidades capazes de realizar determinados fins, não alcançados normalmente pela atividade individual isolada. Então, aqui, nós temos uma necessidade social que obrigou o direito a tomar uma atitude, né, tomar uma providência, e a legislação criou essa possibilidade de ter uma pessoa jurídica coletiva, que é determinada a um fim que a individual não consegue. Então, o conceito de pessoa jurídica foi uma elaboração do direito canônico, a dificuldade encontrada pelos canonistas para definir a situação jurídica da Igreja, e que não se confundia na pessoa de seus fiéis ou oficiantes, levou-se à concepção dos seres coletivos. Lembro que as questões legais, elas não aparecem do nada, existe sempre uma provocação para que elas cheguem no próximo ponto. Então, características básicas da pessoa jurídica. Então, existem alguns princípios aí a serem observados, tá? Então, a universalidade dista da singularidade, né? Tal princípio, então, evidencia que a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais, certo? Então, essas pessoas naturais singulares, é claro, e que integram esse grupo coletivo. Então, existe uma diferença do singular dentro daquele coletivo. Então, nesse sentido, então, o Código Civil, ele então dispunha de que as pessoas jurídicas têm existência distinta dos seus membros. E vocês vão perceber por que é importante isso logo em seguida, certo? Então, o que deve à pessoa jurídica não deve aos seus indivíduos, aqueles que a integram. E os que devem aos indivíduos, a pessoa jurídica não deve. Então, existe uma diferenciação aí para que a pessoa jurídica responda por pontos específicos e a pessoa física faça parte dessa parte jurídica, mas que não se misturem as questões financeiras, as questões de delitos, as questões de responsabilidades. Então, existe aí uma separação importante para saber até onde se responsabiliza a pessoa coletiva e a pessoa individual, certo? Então, o princípio é uma decorrência natural e necessária da anterior. Todavia, quando em decorrência de abuso da administração, verifica-se o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O juiz, conforme previsão no artigo 50 do Código Civil, entendendo o requerimento da parte interessada, pode decretar a chamada desconsideração da pessoa jurídica, hipótese que o patrimônio do administrador ou do sócio responderá por obrigação, valendo a medida apenas para determinada situação. Então, existe dentro dessa pessoa coletiva, o administrador pode cometer abusos e misturar os seus patrimônios. E daí, na hora que essa pessoa coletiva está devendo, por exemplo, ele diga assim, olha, cobrem da pessoa jurídica, a pessoa física está protegida, esses bens aqui são meus. Se essa confusão patrimonial for comprovada, o juiz pode decretar a dissolução dessa pessoa coletiva, né, da pessoa jurídica, e os bens aqueles da pessoa individual responder pela pessoa coletiva, sim. Tá? Mas, a princípio, não. Então, a personalidade jurídica da pessoa coletiva garante, então, a princípio, iguais direitos e obrigações aos que possuem as pessoas naturais. E é evidente que as exceções que estão enunciadas são muitas. Obrigação perante serviço militar, direitos políticos, matéria de família, porque a pessoa coletiva não vai ter essas situações. A administração dos interesses da pessoa jurídica desenvolve-se, então, sob o comando das pessoas naturais. E aí, pessoal, vocês já perceberam que, então, tem algumas distinções entre as pessoas. Vocês vão estudar isso de maneira bem mais profunda
lá no direito empresarial, e é uma parte bem interessante, algo que vocês vão conseguir entender muito bem, e vai ajudar bastante vocês, porque é algo que se lida bastante. E aí nós temos a teoria dos direitos sem sujeitos, né? Então haveria duas categorias de patrimônio, pessoal e impessoal. Essa denominada também patrimônio afeta um fim. E aqui, basicamente, a diferença é de que se a pessoa individual, né, a pessoa física, tem um patrimônio, é dela, né? Então é algo particular. Mas existe um sujeito, né? Na questão do direito coletivo, se esse direito coletivo, né, essa questão da pessoa jurídica, tiver um patrimônio, esse patrimônio está determinado ao fim que aquela pessoa jurídica deu aquele patrimônio. Mas não existe um sujeito dono daquele patrimônio. É da coletividade, é da pessoa jurídica. Então, essa é a diferença. Temos as teorias realistas, então, sobre a determinação genérica de teorias realistas. Agrupa-se, então, diversas concepções que apresentam como denominador comum o entendimento de que a pessoa jurídica não constitui uma ficção, mas uma realidade. Então é interessante também, porque entre as teorias realistas, o que mais projetou foi o Gierke, e determinada teoria do organismo social. E a pessoa jurídica se distingue dos seus membros, mas ao mesmo tempo constitui uma unidade entre eles. E essa ideia da teoria realista é justamente porque é uma ficção até certo ponto, porque essa coletividade não é uma pessoa, mas ela é composta por uma coletividade e ela realmente existe, essas obrigações são reais, os seus deveres são reais. E a teoria realista vai justamente nesse ponto, né? A principal classificação dos seres coletivos é uma projeção de maior divisão do direito positivo. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Então, as primeiras se dividem de pessoas jurídicas de direito público externo, representado pelos órgãos, pelos estados, órgãos análogos como a Organização das Nações Unidas, pessoas jurídicas de direito público, então, interno, que englobam o que está lá no artigo 41 do Código Civil. Então, União, Estados-membros, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, associações, entidades de caráter público criadas por lei, determinadas dentro desses parâmetros. Então, existe, então, uma divisão considerável entre as ideias de direito público e de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado, então, estão previstas no seu local dentro do Código Civil. Então, associações, sociedades, fundações e organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, de direito privado, né? As associações, então, são entidades que visam fins culturais, beneficentes, esportivos, religiosos. Não faz parte da natureza da associação o fito do lucro. É muito interessante isso, porque as questões dessas associações, elas são feitas para ela prestar um serviço e aquilo que ela ganhar, ela investir nela mesma para que ela consiga prestar a seu objetivo da melhor maneira, mas ela não visa, a princípio, o lucro. As sociedades são pessoas jurídicas que objetivam os fins lucrativos, né, com finalidade de partilhar os resultados entre os seus membros. Então, associações, sociedades, fundações e organizações são uma coisa. Sociedades são pessoas jurídicas que objetivam fins lucrativos. Agora estamos na segunda parte. Acompanhe o texto de vocês, que tem pequenas diferenças. Então, associações são uma coisa, sociedades é outra. A exceção da sociedade anônima, que continua regida por lei própria, e vocês vão ver isso mais lá também no direito empresarial, certo? Então, inclusive, ainda dentro da sociedade, tem lá as empresárias, as simples, que também vocês vão ver com calma na cadeira específica dessa área, certo? Então, ainda dentro da relação jurídica, então, conceito, formação e elementos, então nós temos o conceito da relação jurídica, certo? Então, a relação jurídica ela faz parte do elenco dos conceitos jurídicos fundamentais e constitui um ponto de convergência de vários componentes do direito. A sua compreensão é um elemento-chave, então, no conhecimento da teoria geral do direito, e nela se entrelaçam fatos sociais e normas jurídicas. Grifem isso. Então, se entrelaçam fatos sociais e normas jurídicas. Está lá no material de vocês. E no quadro amplo das relações jurídicas que se apresentam os sujeitos do direito e se projetam direitos subjetivos e deveres jurídicos. E aí, aqui já começamos a falar de como são as relações. Nós falamos sobre a personalidade, de alguns tipos de personalidade,
de como a questão individual, da questão coletiva, elas podem se juntar para formar outras entidades. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre as pessoas jurídicas, porque o direito ele é feito das relações. As questões jurídicas acontecem a partir do momento que nós temos uma relação e essa relação produz o direito, né? E é por isso que é importante estudar essa questão das relações humanas e dentro das regras do direito. Estudos formulados por Savigny no século XIX, então, de uma forma clara e precisa, o juiz alemão então definiu a relação jurídica como vínculo entre pessoas, em virtude do qual uma delas pode pretender algo e que a outra é obrigada. Então existe uma pretensão com alguém e alguém é obrigado a fazer algo, certo? A princípio. Então existe uma dinâmica de relação jurídica aí. Em seu entendimento, toda relação jurídica apresenta um elemento material constituído pela relação social e outra formal, determinação jurídica do fato mediante normas. Então a questão do elemento material é justamente pela relação social. É aquilo que fundamenta o que vai se pedir sendo suportado por uma norma. Então a questão material é justamente o direito da pretensão. E a parte formal é justamente a normativa que garante que aquilo ali seja obedecido, né? Então, no Brasil é aceita, entre outros, pelo jurista Pontes de Miranda, né, com quem a relação jurídica é relação interhumana, a que a regra jurídica, incidindo sobre os fatos, torna jurídica. Então, vai nessa linha de que a relação humana, dentro dessa relação, ela é fundamentada e ela se torna jurídica com base na norma. Miguel Reale também, ele traz a questão de quando uma relação de homem para homem se subsume ao modelo normativo instaurado pelo legislador, essa realidade concreta é reconhecida como sendo uma relação jurídica. Então existe uma relação humana, que aqui a subsunção, essa questão de subsumir, né, da subsunção é justamente conectar a pretensão humana e a relação humana dentro da normativa que permite que aquilo aconteça, certo? A partir dessa conexão entre a pretensão e a normativa, nós temos uma realização de reconhecimento da relação jurídica, porque ela está no mundo jurídico sendo sustentada. No plano filosófico, a indagação se a regra do direito cria relação jurídica ou se essa preexiste. A determinação jurídica. Para a corrente do direito natural, dos justnaturalistas, o direito apenas reconhece a existência da relação jurídica que lhe dá proteção, enquanto no positivismo se reconhece essa pretensão apenas a partir da terminação formal, da disciplina normativa. Existem questões que são naturais do homem. As relações humanas, muitas relações seriam regulamentadas socialmente, o direito dando contas dela ou não, porque nós temos relações o tempo inteiro. Mas o positivismo, a questão positiva do direito, tenta dar conta também dos costumes e que nós trazemos ao direito o tempo inteiro, porque nosso costume também muda e também traz novidades. Então são as relações jurídicas que dão movimento ao direito. Em cada uma ocorre a incidência de normas jurídicas que definem os direitos e os deveres do sujeito. Então, de novo, são as relações jurídicas que dão movimento ao direito e as relações jurídicas são feitas por pessoas. Por isso que nós não temos como considerar o direito sempre uma coisa estática, uma coisa asséptica. Nós temos a questão humana, nós temos o desafio humano e as características humanas que tocam o direito o tempo inteiro, e por isso que nós temos que ter muita atenção na humanização do direito. Então, a formação da relação jurídica. Então, as relações de vida formam-se em decorrência de determinados fatores que aproximam os homens e os levam ao convívio. Tais fatores são da natureza filosófica, filológica, econômica, moral, cultural, recreativa, etc. Então é o seguinte, nós temos uma relação social. O homem, ele procura se aproximar, né? Então é fácil perceber isso nas nossas relações naturais do dia a dia. As pessoas gostam de ir em lugares que tem muita gente. Então as pessoas reclamam, o pessoal que mora em Porto Alegre, o pessoal reclama que a cidade é muito cheia, né? Eu quero ir para um lugar tranquilo quando eu tiver uma folga. Mas na folga eu vou para uma praia também mais lotada do que a cidade. Nós temos uma necessidade social de nos aproximarmos. Se nós formos perceber crianças, as crianças são muito verdadeiras, né? Crianças, se tiver duas crianças num lugar e os adultos estão ali conversando, automaticamente essas crianças vão se aproximar e vão ficar juntas, vão se olhar.
existe uma atração para nós termos uma segurança nos nossos pequenos bandos, né? Na nossa questão, nossas tribos. A relação jurídica ela lida com essa necessidade que o homem tem de se aproximar. Então, nossas relações de vida nos levam a esses pontos. São as relações intersubjetivas que formam, então, o suporte ou a matéria das relações de direito. Quando as relações de vida, então, repercutem no equilíbrio social, não podem permanecer sob um comando aleatório de preferências individuais. Nessa hipótese, é missa que a regulamentação jurídica. Né? Uma vez subordinadas ao império das leis, as relações sociais ganham um qualificativo jurídico. Então, nós temos uma relação social que influencia muito as nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. E nós escolhemos viver dessa maneira, aglomerados, né, em populações densas, e nossas atitudes elas influenciam de sobremaneira as pessoas ao nosso redor. Por isso, nós tivemos que fazer algumas regras sociais para que durante essa interação social eu não cause grande dano e eu respeite algum conceito de justo que nós predeterminamos no início da elaboração da nossa legislação. Então, a ideia do império da lei, ela regula relações e elas ganham um qualificativo jurídico a partir daquilo que nós definimos como uma regra apropriada na sociedade, certo? Então, quanto às relações... já estou no finalzinho, pessoal. Então, enquanto as relações sociais que surgem espontaneamente e não em decorrência de uma elaboração legal, como assinala Deban, há uma categoria que se revela legítima e outra que se forma de acordo com os princípios de valores sociais. Quanto às relações sociais consideradas negativas ou prejudiciais ao interesse coletivo, o Estado pode proibir, mediante normas específicas. Então, lembra da questão do fato, valor e norma, da questão do culturalismo jurídico? Nós falamos também sobre essa ideia de qualificar e ter uma análise de valor dentro daquilo que é positivo e negativo. Então, nessas relações sociais, nós vamos escolher aquilo que nós queremos incentivar ou não. Quanto às relações sociais voluntárias que beneficiam o interesse coletivo, além de reconhecer a sua licitude, o Estado poderá discipliná-las se for conveniente e até mesmo ajudá-las. Ela pode se abster de legislação e deixar que aquilo ocorra porque é benéfico, de maneira mais natural, ou pode regulamentar e incentivar que ela aconteça. Em sentido amplo, os acontecimentos que instauram, modificam, extinguem relações jurídicas se denominam, então, fatos jurídicos. Quando ocorre um determinado acontecimento regulado por regras de direito, instaura-se uma relação jurídica. Toda relação jurídica pressupõe uma relação de vida, como nós falamos antes. Nem toda relação social ingressa no mundo do direito. Nós vimos lá no início que nós temos um limite de influência dentro do mundo do direito. Não podemos regulamentar tudo. Nós temos que ter um limite de regulamentação para que as pessoas tenham autonomia nas suas vidas. Então, é a política jurídica que indica ao legislador as relações sociais carentes de regulamentação jurídica. Então, existe uma política jurídica que determina até onde esse legislador pode se intrometer na vida das pessoas. Nem tudo pode ser regulamentado. Nós temos nossas liberdades e nossa autonomia de vida, das nossas escolhas. O Estado possui a faculdade de impor normas de conduta às diferentes questões sociais. A legitimidade para a ação legislativa, contudo, apresenta limites, que é o que a gente está falando agora no finalzinho. As relações puramente espirituais, os fatos de consciência escapam à competência do legislador, pois o espírito sopra onde quer. Aqui é a citação do nosso autor. Então nós temos um limite legislativo muito bem definido para que o homem tenha uma autonomia de desenvolvimento pleno. Isso é fundamental, pessoal, porque nós garantimos, democracia é justamente isso, poder conviver com as diferenças, garantindo os direitos individuais e garantir que as pessoas que eu discordo tenham a mesma liberdade que eu tenho de discordar, certo? E lutar com a mesma força para que essas pessoas continuem discordando, assim como a gente, certo? Então, pessoal, a próxima aula continuaremos nesse assunto. Prestem atenção no material e façam as questões lá na plataforma. Grande abraço, tchau!